O homem que segurava aquela vassoura naquela madrugada nunca imaginou, nem nos sonhos mais improváveis que ainda tinha coragem de sonhar, que estava a poucos minutos de salvar uma empresa inteira. Não com um plano genial. Não com anos de estudo ou com um currículo impressionante. Mas com as mãos. Com a paciência. Com aquela coisa silenciosa e teimosa que mora no peito de certas pessoas e que se recusa a morrer mesmo quando tudo mais ao redor já desapareceu. Era quase meia-noite quando João Ferreira empurrava devagar o carrinho de limpeza pelo corredor envidraçado de um dos maiores edifícios corporativos de Lisboa. O chão de mármore polido refletia a luz fria das lâmpadas de teto como um espelho deitado, e os passos de João faziam um som baixo e ritmado que ecoava levemente pelas paredes de vidro. Do lado de fora, Lisboa respirava devagar. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, distantes, como se pertencessem a outro mundo, um mundo onde as pessoas dormiam em camas quentes enquanto ele empurrava um balde de água com cheiro de desinfetante pelo 12º corredor da noite. As salas estavam vazias. As cadeiras de couro estavam empurradas contra as mesas de reunião. Os monitores apagados. Os cafés esquecidos ainda com resquício de líquido no fundo das canecas, prontos para serem lavados por alguém que nunca seria convidado para sentar naquelas cadeiras. João era esse alguém. E ele sabia disso. Não com amargura, há muito tempo a amargura havia se tornado cara demais para manter. Ele sabia com a clareza simples de quem aprendeu a olhar para as coisas como elas são, sem o filtro da ilusão. Ele era o faxineiro. Era invisível. Era o homem que existia nos espaços entre uma reunião e outra, entre o fim de um dia importante e o começo do próximo. Ninguém sabia seu nome. Ninguém precisava saber. Mas naquela madrugada, quando ele dobrou o corredor que levava à área restrita dos servidores, uma ala fria e mal iluminada que ele raramente precisava adentrar, algo diferente aconteceu. Algo pequeno. Quase nada. O tipo de coisa que 99 pessoas em 100 passariam direto sem notar. Um som. Um zumbido. Baixo, irregular, com aquela tensão específica de motor que está trabalhando contra si mesmo. João parou. Inclinou levemente a cabeça, como um animal que fareja algo no ar. E ouviu de novo. Ali estava, aquele sofrimento mecânico que só quem passou anos ao lado de máquinas aprende a distinguir do barulho comum. Ele ficou parado na entrada do corredor por alguns segundos. A porta estava entreaberta. A luz lá dentro era azulada, fria, vinda dos indicadores dos servidores alinhados como sentinelas nas duas paredes. E o som vinha de algum lugar lá no fundo. João olhou para o carrinho. Olhou para a porta. Pensou em Inês dormindo no pequeno apartamento a 15 minutos dali, com a dona Graça velando no quarto ao lado. Pensou no ônibus das 6 da manhã que precisava pegar. Pensou que consertar equipamentos não era mais sua função, que ele não tinha autorização para estar naquela ala, que alguém ia notar, que ele podia se meter em problema. E então entrou. Mas para entender por que João entrou naquele corredor naquela noite, porque um homem que havia perdido quase tudo ainda carregava dentro de si a obstinação de não virar as costas para um problema, é preciso voltar. É preciso ir até o começo. Até a cidade de Braga, 2 anos antes, quando a vida de João Ferreira ainda parecia ter um chão firme embaixo dos pés. Braga é uma cidade de granito e devoção, onde as igrejas são antigas e as pessoas têm aquele jeito nortenho de falar pouco e sentir muito. João havia crescido ali, filho de um mecânico que trabalhava numa garagem pequena na parte baixa da cidade, onde o cheiro de óleo e metal quente era tão constante que João havia simplesmente incorporado aquele aroma à sua ideia de lar. Desde os 12 anos ele passava os sábados ao lado do pai, segurando ferramentas, observando, fazendo perguntas que o pai respondia com paciência metódica. O pai de João tinha uma frase que repetia sempre que o menino ficava frustrado com algum problema que não conseguia resolver: todo problema tem uma solução. A única diferença entre quem resolve e quem desiste é o tempo que cada um está disposto a esperar. João cresceu com essa frase gravada em algum lugar dentro do peito, num lugar tão fundo que ela havia se tornado parte do seu caráter sem que ele percebesse. Quando adulto, ele foi trabalhar como técnico de manutenção numa fábrica de médio porte nos arredores de Braga. Não era um emprego glamouroso. O salário era justo,
não generoso. As horas podiam ser longas. Mas João gostava daquele trabalho com honestidade que não precisava de justificativa. Ele gostava de entrar numa fábrica de manhã, passar o dia diagnosticando, consertando, ajustando, e sair à tarde sabendo que aquele lugar funcionava melhor do que quando ele havia chegado. Era uma satisfação simples, mas era real. E havia Beatriz. Beatriz havia entrado na vida de João numa festa de casamento de um primo em comum, numa tarde de primavera em que ela usava um vestido cor de terracota e ria com a cabeça inclinada para trás do jeito que faz certas pessoas parecerem mais vivas do que as outras. João ficou olhando para ela por tanto tempo que ela finalmente cruzou a sala, parou na frente dele e perguntou com uma direiteza completamente desarmante se ele ia continuar olhando ou se apresentar. Eles se casaram 2 anos depois. E quando Inês nasceu, com aquele vozeirão de recém-nascida que parecia protestar a injustiça de ter sido tirada de um lugar tão confortável, João ficou parado na sala de parto olhando para a filha no colo de Beatriz e sentiu o tipo de amor que não tem palavra adequada. O tipo que assusta porque é grande demais para caber dentro de uma pessoa só. A vida tinha um peso certo. Um equilíbrio que João sabia que era frágil, toda a vida tem, mas que parecia, naqueles anos, suficientemente sólido para sustentar o dia a dia. Então a fábrica fechou. Não foi gradual. Não houve sinais claros que permitissem a preparação. Uma segunda-feira de outubro, João chegou ao trabalho e havia um aviso colado na portaria. A empresa havia encerrado as atividades. Centenas de trabalhadores despedidos de uma vez, sem cerimônia, com um mínimo legal de indenização e uma sensação coletiva de que o chão havia sumido debaixo dos pés de todo mundo ao mesmo tempo. João tentou de tudo. Mandou currículos para outras fábricas, para empresas de manutenção, para oficinas. Fez biscates de reparo para vizinhos e conhecidos. Trabalhou algumas semanas entregando encomendas para uma empresa de logística, levantando às 4 da manhã e voltando depois das 8 da noite. Vendeu ferramentas que havia juntado ao longo dos anos, ferramentas boas, que o pai havia lhe dado, que ele guardava com o cuidado de quem sabe que um bom instrumento de trabalho é também uma forma de dignidade. Vendeu tudo que podia ser vendido sem que Inês notasse. Enquanto isso, Beatriz piorava. A doença havia chegado devagar, anos antes, naquela forma traiçoeira que certas doenças têm de se instalar tão gradualmente que você demora a perceber que o que está vendo não é cansaço normal, não é uma gripe que não passa, não é o peso comum da vida adulta. Beatriz havia lutado com uma determinação que às vezes deixava João sem saber se admirava ou se tinha medo. Ela recusava ser reduzida àquilo, recusava deixar que Inês a visse como alguém que estava desaparecendo. Mas o corpo tem seus próprios acordos, seus próprios prazos, e num outono de folhas cor de ferrugem nas calçadas de Braga, Beatriz partiu. João ficou sentado na cama do hospital por um longo tempo depois. Ele não sabia ao certo quanto. Os minutos haviam perdido o peso que normalmente têm. Uma enfermeira entrou em algum momento e disse alguma coisa com voz suave, mas as palavras não chegaram a formar sentido. Ele estava olhando para as mãos no colo, aquelas mãos que sabiam consertar motores e ajustar equipamentos e resolver problemas mecânicos de qualquer espécie, e pensando que havia um tipo de coisa quebrada para o qual nenhuma ferramenta do mundo serve. Os meses seguintes foram os mais difíceis que João havia vivido. Não pelo trabalho, o trabalho ele encontrava, de uma forma ou de outra. Era a combinação de tudo. A ausência de Beatriz que aparecia nas horas mais inesperadas, quando Inês fazia um gesto com a mão igualzinho ao da mãe, ou quando a noite ficava muito quieta demais. A pilha de contas que crescia mais rápido do que conseguia pagar. A sensação de estar correndo numa esteira que acelerava mais do que ele conseguia acompanhar. Havia noites em que João sentava à mesa da cozinha depois que Inês adormecia e ficava olhando para os papéis espalhados à sua frente. Contas de luz. Renda da casa. Material escolar. Medicamentos que Inês tomava para uma alergia crônica. Ele somava, subtraía, reorganizava as colunas de números de formas diferentes na esperança de que a matemática mudasse se ele tentasse uma abordagem nova. Mas os números eram teimosos. Não fechavam. E João ficava ali quieto, naquele silêncio de madrugada, sem energia para mais nada além de existir e continuar existindo. Foi numa dessas noites,
com os papéis espalhados e o café esfriando na caneca, que ele tomou a decisão. Lisboa. A capital era maior, mais cara, mais impessoal. João sabia de tudo isso. Mas era também um lugar onde havia mais oportunidades, mais empresas, mais movimento. E ele precisava de movimento. Precisava de algo diferente, porque o que havia ali em Braga estava se tornando insustentável de uma forma que ele sentia nos ossos. Ele conversou com Inês numa tarde de domingo, sentados na varanda do apartamento com um copo de laranjada a cada um, como se fosse um assunto simples de organizar. Inês ouviu com a seriedade de quem tem 6 anos e já aprendeu que a vida às vezes pede coisas difíceis. Depois perguntou se em Lisboa também tinha pombos. João disse que sim, muitos. Ela disse que então estava bem. Chegaram a Lisboa numa manhã cinzenta de fevereiro, com 2 malas e uma caixa de papelão com os pertences essenciais. O apartamento que João havia alugado remotamente era pequeno, 2 quartos exíguos, uma cozinha onde 2 adultos mal conseguiam estar ao mesmo tempo, uma janela que dava para o muro do prédio ao lado. Mas era deles. E estava em Lisboa. E isso teria que ser suficiente. O que João não havia calculado direito era o quanto Lisboa podia ser indiferente. A cidade grande tem essa característica específica. Ela oferece possibilidade em abundância, mas não a entrega a ninguém. Você precisa encontrar a porta certa, e as portas não têm placa. João mandou o currículo para dezenas de empresas. Apresentou-se pessoalmente em algumas delas, caminhando quilômetros com o casaco do tempo da fábrica e a postura de quem acredita que a presença física ainda conta para alguma coisa. Em alguns lugares, ele chegou a fazer entrevistas. Em nenhum chegou a receber uma resposta positiva. Os empregadores olhavam para o seu histórico e viam um técnico industrial cuja última empregadora havia falido. Não havia como verificar suas habilidades, não havia como medir o que ele sabia através de um papel. E num mercado com centenas de candidatos para cada vaga, o empregador que não tem tempo de correr riscos simplesmente passa para o próximo. Semanas se tornaram meses. As economias que João havia trazido diminuíam num ritmo constante e perturbador. Ele fez alguns trabalhos avulsos, reparos em apartamentos, instalações elétricas simples, consertos de eletrodomésticos para pessoas que encontrou através de um grupo de classificados online. Mas não era suficiente para estabilizar a situação. Foi então que a empresa de limpeza ligou. Eles precisavam de alguém para o turno noturno num grande edifício corporativo no Chiado. O salário era modesto, significativamente abaixo do que João havia ganhado na fábrica. O horário era difícil, começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Mas incluía registro em carteira, plano de saúde básico e a promessa de estabilidade que João precisava urgentemente. Ele aceitou no mesmo dia que recebeu a ligação. A rotina que se estabeleceu nos meses seguintes era austera, mas tinha uma estrutura que João aprendeu a valorizar. Toda noite seguia a mesma sequência, quase como um ritual que o ajudava a manter os pés no chão. Ele chegava em casa depois do ônibus da tarde, buscava Inês na escola quando o horário permitia, ou a encontrava já em casa com a Dona Graça. Jantavam juntos. João fazia coisas simples, arroz com feijão, massa com atum, sopa que ele preparava aos domingos para durar a semana. Depois do jantar, Inês tomava banho. Ele a ajudava a escovar os dentes, sentavam juntos na cama dela e ele lia uma página de um livro de histórias ou inventava uma história curta sobre animais que tinham nomes e problemas engraçados. Quando os olhos de Inês fechavam, João apagava a luz, fechava a porta com cuidado de não fazer barulho e ia preparar o kit para a noite. Colocava o jalo de trabalho na mochila. Verificava se a garrafa de água estava cheia. Pegava o casaco. E antes de sair, parava por um segundo na porta do quarto de Inês, só um segundo, só para ouvir a respiração dela, regular e calma, aquele som que era o mais reconfortante do mundo. Depois saía para o frio de Lisboa. O trabalho em si era físico, repetitivo, e exigia um tipo particular de presença de espírito, não a presença de quem está animado e engajado, mas a de quem aprendeu a existir plenamente mesmo em atividades que o mundo considera menores. João varria, esfregava, aspirava, polia. Organizava o que havia sido bagunçado.
Devolvi os espaços a uma ordem que seria desfeita novamente em poucas horas, quando os funcionários chegassem e recomeçassem o ciclo. Havia uma espécie de dignidade silenciosa naquilo que ele nunca havia conseguido articular claramente, mas que sentia. O edifício estava melhor porque ele havia passado por ali. As pessoas que chegassem pela manhã trabalhariam num lugar limpo, funcional, cuidado. Elas nunca saberiam o nome de quem havia feito aquilo. Mas o trabalho havia sido feito. Ele conheceu os outros funcionários do turno noturno ao longo das primeiras semanas. Eram pessoas com histórias variadas. Um senhor de 60 anos que havia emigrado de Cabo Verde décadas atrás e falava com a calma de quem já viu muita coisa. Uma mulher de meia idade que estava pagando a faculdade da filha mais velha. Um rapaz jovem que estava juntando dinheiro para voltar ao Brasil, onde a família esperava. Cada um ali por um motivo, cada um carregando o peso que os havia trazido a empurrar um carrinho de limpeza num edifício corporativo de madrugada. João nunca perguntou demais sobre as histórias dos outros, e os outros fizeram o mesmo por ele. Havia um respeito tácito entre eles, a solidariedade específica de quem partilha o mesmo turno invisível. O que ninguém no turno havia notado, ou talvez tivessem notado mas não achassem que era da conta deles, era que João tinha um hábito peculiar. Enquanto limpava, ele observava. Não de forma invasiva ou curiosa sobre os assuntos das pessoas, mas as estruturas, os equipamentos, as coisas que compõem o funcionamento físico de um lugar. Uma porta que fechava com um esforço ligeiramente maior do que deveria, sinal de que a dobradiça estava desalinhada. Um painel elétrico num corredor de serviço onde uma das travas não encaixava completamente, pequeno, quase imperceptível, mas ali. Uma mancha de umidade no teto da copa que apareceu numa semana e foi crescendo gradualmente, indicando uma tubulação com vazamento em algum ponto acima. Coisas que os funcionários do dia não notavam porque estavam focados em outras prioridades, coisas que a equipe de manutenção só iria descobrir quando já tivessem virado problemas maiores. João resolvia o que conseguia com o que tinha. A dobradiça da porta ele ajustou usando a ferramenta multiuso que carregava sempre no bolso do jaleco, aquele antigo hábito de técnico que nunca havia conseguido abandonar. O painel elétrico ele reportou verbalmente ao colega do turno, que disse que ia avisar quem de direito. A mancha do teto ele fotografou no celular e deixou um bilhete no livro de ocorrências do edifício descrevendo a localização exata. Ele não fez nada disso esperando reconhecimento. Fez porque aquelas coisas precisavam ser feitas e ele era a pessoa ali que sabia que precisavam. Foi numa terça-feira de novembro, cerca de 4 meses depois de começar no emprego, que João empurrou o carrinho pelo corredor que levava à área dos servidores pela primeira vez. Normalmente ele não precisava ir até lá. A ala era restrita, a porta ficava trancada, e a limpeza dos corredores internos daquela seção era feita apenas uma vez por semana por uma equipe específica. Mas naquela noite um cano havia apresentado um problema menor num banheiro próximo dali, e o acesso ao registro de fechamento ficava do outro lado da porta que habitualmente estava fechada. Um dos técnicos de plantão havia deixado a porta entreaberta enquanto verificava outra coisa, e quando João passou com o carrinho, o acesso estava ali. Ele entrou apenas para chegar até o registro. Não pretendia ficar. Não era da conta dele. Mas o som era inconfundível. João parou. A ala era longa, fria, iluminada apenas pela luz azulada dos indicadores dos servidores que cobriam as paredes dos dois lados. O zumbido vinha do fundo, de um dos grandes equipamentos de resfriamento que ficavam alinhados no final do corredor como caixas metálicas imensuráveis, responsáveis por manter os sistemas de dados em temperatura operacional. Ele caminhou devagar até o equipamento. Ficou de pé na frente dele, ouvindo. Fechou os olhos por um segundo, concentrado apenas no som, aquela prática antiga que o pai havia lhe ensinado, a de ouvir uma máquina antes de mexer nela, de deixar que o problema se apresente por conta própria antes de você começar a procurar. O problema se apresentou. A ventoinha de resfriamento estava desalinhada. O som de roçar contra o suporte metálico era inequívoco, um atrito repetitivo a cada rotação, que havia começado provavelmente como algo minúsculo, um parafuso levemente frouxo, um ajuste de milímetros que o desgaste do tempo havia exagerado, e que agora estava naquele estágio em que a falha completa era questão de horas,
talvez de minutos. Se a ventoinha travasse, o sistema de resfriamento daquela unidade pararia. Os servidores começariam a superaquecer. Os protocolos de segurança desligariam automaticamente os equipamentos para evitar danos permanentes. E metade dos sistemas digitais do edifício, comunicações, segurança, dados operacionais, sistemas financeiros, ficaria inativa. João ajoelhou ao lado do equipamento. Removeu com cuidado o painel lateral que estava solto, tremendo ligeiramente contra a estrutura a cada vibração da máquina. Olhou para dentro com a lanterna do celular. Identificou o ponto exato do desalinhamento. Colocou a mão no bolso do jaleco e tirou a ferramenta multiuso. Havia ali um conjunto de ações que João precisava executar com precisão, reposicionar o suporte da ventoinha, que havia deslizado fora do eixo correto, apertar os 3 parafusos que haviam se soltado gradualmente com a vibração contínua, e limpar a camada de poeira comprimida que estava obstruindo a entrada de ar, agravando o problema de resfriamento. Cada etapa requeria um instrumento diferente, e a ferramenta multiuso tinha todos eles dobrados dentro daquele corpo compacto de aço. João trabalhou devagar, com cuidado, com aquela concentração específica de quem está fazendo algo que importa e sabe disso. Não havia pressa que valesse, porque pressa nesse tipo de trabalho gera erro, e erro com equipamentos sensíveis pode transformar um problema pequeno em catástrofe. 10 minutos. Talvez um pouco mais. O zumbido irregular foi cedendo. Primeiro ficou mais espaçado, como um coração arrítmico que vai encontrando o compasso. Depois suavizou. E então, no momento que João sentiu mais do que ouviu, a máquina encontrou o equilíbrio. O ronco voltou a ser aquele som constante e regular que significa funcionamento normal. João recolocou o painel, verificou se estava bem fixado, ficou de pé devagar com o joelho protestando depois de tanto tempo curvado, e limpou as mãos do jaleco. Ficou olhando para o equipamento por um momento, como quem verifica uma última vez se está tudo bem. Estava. Ele virou para pegar o carrinho e foi então que viu o homem no corredor. Ricardo Monteiro estava parado a uns 15 metros de distância, com as mãos nos bolsos do paletó escuro e a expressão de alguém que há algum tempo está observando algo inesperado. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, a postura reta de quem passou décadas tomando decisões. João reconheceu-o vagamente, havia visto a foto dele no painel de liderança perto dos elevadores principais. Era o diretor executivo da empresa. O estômago de João caiu. Ele havia entrado numa área restrita. Havia mexido em equipamentos que não eram da sua responsabilidade. Havia feito tudo isso sem autorização, sem protocolo, sem comunicar ninguém. E o homem que havia presenciado tudo isso era o topo da cadeia hierárquica daquele edifício. João abriu a boca para se explicar, para se desculpar, para dizer o que fosse necessário para não perder o emprego naquela madrugada. Mas Ricardo Monteiro levantou levemente a mão, um gesto discreto, tranquilo, e caminhou até ele. "O que aconteceu aqui?" perguntou Ricardo. A voz era direta, sem agressividade, mas com o peso de quem está genuinamente querendo entender. João explicou. Simplesmente, objetivamente, como havia aprendido a explicar problemas técnicos ao longo de anos, identificando o problema, descrevendo a causa, narrando a solução. Mencionou de passagem que havia trabalhado em manutenção industrial, como se fosse um detalhe menor, como se aquilo não fosse mais parte de quem ele era. Ricardo ouviu em silêncio, sem interromper. Quando João terminou, o executivo ficou um momento em silêncio, olhando para o equipamento que agora funcionava sem nenhum sinal de problema. O que Ricardo sabia, e João não sabia que ele sabia, era o custo exato do que havia quase acontecido. Aquele sistema de servidores processava operações críticas para múltiplos clientes corporativos. Uma falha dessa magnitude, naquela escala, naquele horário, poderia causar uma interrupção que levaria dias para ser completamente resolvida. Os custos operacionais, os acordos de nível de serviço, as possíveis penalidades contratuais, Ricardo havia calculado mentalmente enquanto observava o faxineiro trabalhar, e os números eram assustadores. E o homem que havia evitado tudo aquilo estava de jaleco, com cheiro de produto de limpeza, pedindo desculpa por ter entrado numa área restrita.
Ricardo estendeu a mão. Obrigado, disse ele. Só isso. Mas com um peso que João sentiu mesmo sem saber a dimensão completa do que havia evitado. Nos dias seguintes, João não soube que havia virado assunto. Continuou seu turno como sempre, chegando na hora, cumprindo o trabalho, voltando para casa antes do sol nascer completamente. Mas Ricardo Monteiro havia começado a fazer perguntas. Discretamente, sem chamar atenção, ele foi conversando com diferentes funcionários do edifício sobre o faxineiro do turno noturno. E cada conversa acrescentava um fragmento a um retrato que ia se tornando cada vez mais nítido. Uma funcionária da recepção contou que havia semanas atrás o faxineiro havia percebido que o sensor da porta principal estava dando defeito. Ela havia chegado numa manhã e encontrado um bilhete escrito à mão explicando o problema e a localização exata do defeito. Um engenheiro de infraestrutura mencionou que havia recebido uma mensagem do supervisor do turno noturno relatando um painel elétrico que precisava de atenção, problema que, quando investigado, era real e poderia ter causado um curto-circuito se ignorado por mais tempo. A supervisora da Copa disse que a mancha de umidade no teto havia sido identificada no livro de ocorrências por alguém do turno noturno, o que havia permitido que a equipe de manutenção atuasse antes que o cano se rompesse completamente. Em todos os casos, o problema havia sido identificado cedo. Em todos os casos, a solução havia chegado antes que o dano fosse sério. E em todos os casos, a origem da identificação havia sido mesmo o homem, o faxineiro que não braça, que não reclama, que simplesmente faz o que precisa ser feito e passa para o próximo corredor. Ricardo ficou em silêncio com aquelas informações por alguns dias. Pensando. Calculando não só o que havia acontecido, mas o que poderia acontecer, o que já estava acontecendo, de certa forma, só que de forma invisível, sem estrutura, sem suporte, sem o reconhecimento que permitiria que aquilo se tornasse algo ainda mais valioso. Na segunda semana após o incidente dos servidores, João foi chamado para uma reunião ao fim do seu turno. A convocação chegou através do supervisor, que simplesmente disse que precisavam de uma conversa antes de ele ir embora. João ficou o resto do turno com aquele peso no estômago, a sensação de que algo ia mudar e que a mudança provavelmente não seria boa. Pensou em todas as possíveis razões. Havia feito algo errado? Alguém havia se queixado? O contrato com a empresa de limpeza havia sido encerrado? Quando entrou na sala de reunião com o jaleco ainda vestido e a mochila nas costas, encontrou Ricardo Monteiro sentado à cabeceira da mesa, com 3 gerentes de departamento nos lados. Nenhum deles tinha a expressão que João havia antecipado. Não havia julgamento no ar. Havia algo que ele levou alguns segundos para identificar com precisão. Atenção. O tipo real, pesada, que acontece quando as pessoas estão verdadeiramente olhando para você. Ricardo se levantou, estendeu a mão e começou agradecendo, não de forma protocolar ou vaga, mas de forma específica, descrevendo o que João havia feito, o que havia evitado, o que aquilo havia significado para a empresa. João ouviu em silêncio, com a postura ligeiramente desconfortável de quem não está acostumado a ser o centro de uma sala. E então Ricardo fez a oferta. Uma posição na equipe de engenharia de infraestrutura do edifício. Salário mais que o dobro do que João recebia como faxineiro. Plano de saúde completo. Horário regular, diurno. Formação contínua fornecida pela empresa para atualizar suas competências técnicas. Um contrato de trabalho com perspectiva de crescimento. João ficou olhando para Ricardo por um momento que pareceu mais longo do que era. A sala estava quieta. Os gerentes aguardavam. E João estava fazendo aquilo que às vezes a mente faz quando recebe uma informação que ela não sabe como processar imediatamente. Ficava revisando a informação em silêncio, como se precisasse de uma segunda e uma terceira leitura para ter certeza de que havia entendido certo. Depois fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. E disse que sim. Os meses que se seguiram foram de uma transformação tão gradual que João às vezes tinha dificuldade de perceber o quanto as coisas haviam mudado, porque as mudanças chegavam em camadas, uma sobre a outra, sem nenhum momento dramático de virada que ele pudesse identificar como o ponto exato em que a vida havia melhorado. No trabalho, o processo de adaptação não foi linear.
Havia conhecimento técnico que João precisava atualizar, sistemas digitais que não existiam quando ele havia trabalhado na fábrica, protocolos específicos daquela empresa, ferramentas de diagnóstico modernas que eram diferentes das que ele conhecia. Ele frequentou as formações que a empresa ofereceu. Fez perguntas sem constrangimento, porque há muito havia aprendido que a única pergunta prejudicial é a que não é feita. Quando não entendia algo, pedia para que explicassem de novo. Enquanto aprendia o que não sabia, ele contribuía com o que sabia, com décadas de experiência prática, com uma intuição calibrada por anos de trabalho ao lado de máquinas reais, com aquela paciência específica de quem aprendeu que todo problema tem uma solução se você não perder a calma. Os engenheiros mais jovens da equipe tinham formação acadêmica que João não tinha. Mas João tinha algo que eles não tinham, a experiência encarnada de quem passou anos com as mãos dentro dos problemas, não só na frente de um monitor analisando dados. A combinação era mais poderosa do que qualquer um havia antecipado. Em poucos meses, João havia se tornado a pessoa da equipe que os outros consultavam quando um problema não estava fazendo sentido pelos métodos convencionais. Não porque ele fosse o mais qualificado no papel, mas porque tinha aquele tipo de perspectiva que só vem de ter errado muito, de ter tentado muitas coisas diferentes, de ter aprendido que os problemas raramente se apresentam da forma que você espera. Ricardo observava de longe, satisfeito com uma decisão que havia parecido simples na hora, mas que havia confirmado algo que ele suspeitava há muito tempo, que a competência real não tem um endereço fixo. Ela aparece onde menos se espera, carregando ferramentas que não combinam com o jaleco. Em casa, as mudanças chegaram com uma suavidade que às vezes emocionava João de formas que ele não estava preparado. A mais óbvia era financeira. As contas que antes nunca fechavam agora fechavam com folga. Ele conseguiu colocar Inês numa escola melhor, com mais recursos, com professoras que ela chegou em casa na primeira semana falando com a empolgação de quem descobriu que aprender pode ser uma experiência alegre em vez de uma obrigação pesada. Ele conseguiu pagar a Dona Graça de forma adequada pelos meses em que ela havia cuidado de Inês sem nunca reclamar do que recebia. A Dona Graça havia recusado, disse que não havia feito por dinheiro, mas João havia insistido e eventualmente chegaram a um acordo que satisfez os dois. Mas o que João não havia antecipado era a mudança no ritmo das coisas. Sem o turno noturno, ele estava acordado quando Inês acordava. Conseguia levá-la à escola de manhã e às vezes buscá-la à tarde. Havia tempo para jantar devagar, para ajudar com o dever de casa, para sentar no parque ao fim de semana sem ter que calcular mentalmente quantas horas de sono ainda era possível recuperar antes do próximo turno. O apartamento foi mudando também. Não de forma grandiosa, eles ficaram no mesmo lugar, que continuava pequeno. Mas o pequeno foi sendo preenchido de formas diferentes. Havia livros que Inês trazia da escola e deixava abertos na mesa da sala. Havia um quebra-cabeça que os dois começaram numa tarde de chuva e que ficou na mesa do café por semanas, sendo completado aos pedaços. Havia o som de música às vezes, algo que João não havia percebido que havia desaparecido da casa até que voltou. Havia uma noite em particular que João guardou de uma forma que ele sabia que não ia esquecer. Era uma terça-feira comum. João havia chegado em casa no horário. Inês estava à mesa da cozinha fazendo o dever de escola, com a língua levemente para fora, concentrada na tarefa de copiar as letras com aquele capricho exagerado que ela havia herdado de Beatriz. João colocou a mochila no lugar, lavou as mãos e foi sentar ao lado dela. Ficaram ali em silêncio por um tempo. João ajudando quando ela pedia, ficando quieto quando ela não pedia, simplesmente estando ali, aquela presença que é mais importante do que qualquer coisa que se possa dizer. Então Inês parou de escrever. Levantou os olhos do caderno. Olhou para o pai com aquela seriedade de criança que é mais honesta do que a seriedade de qualquer adulto. Pai, ela disse. A gente vai ficar bem agora. João olhou para a filha. Para aqueles olhos que tinham a cor dos olhos de Beatriz. Para aquele rosto que era o lugar mais importante do mundo para ele, e que nos anos difíceis havia sido a única bússola que funcionava quando tudo mais havia parado de fazer sentido. Ele sentiu a garganta apertar. Não de tristeza, ou não só de tristeza.
Era aquela emoção complexa que acontece quando você está do outro lado de algo muito difícil e percebe, pela primeira vez com clareza, o quanto o caminho havia custado. João abraçou Inês com força. Fechou os olhos e respondeu em voz baixa, com a firmeza tranquila de quem sabe que está dizendo a verdade. Sim, a gente vai ficar bem. Porque às vezes a vida não muda com fanfarras ou com grandes anúncios ou com aqueles momentos dramáticos que parecem ter sido escritos para impressionar. Às vezes ela muda porque um homem cansado, numa madrugada silenciosa, ouve um som que a maioria das pessoas ignoraria. Porque ele escolhe entrar numa porta que não estava prevista no roteiro da noite. Porque ele se ajoelha no chão frio de um corredor escuro e faz o que sempre fez, resolve o problema que está diante dele, com as ferramentas que tem, sem esperar por condições perfeitas que nunca chegam. Às vezes o que muda tudo não é o gesto grandioso. É a recusa silenciosa de um homem comum em virar as costas para algo que precisa ser consertado. E essa recusa, tão pequena, tão invisível para o mundo, pode ser exatamente o que salva tudo.